Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui no debate entre amigos, que vocês já estão acostumados. E nós vamos conversar hoje sobre o assunto do momento, que é o estupro da menina dos 10 anos lá no Espírito Santo, que é uma coisa que não é exclusiva do Espírito Santo, acontece, infelizmente, no Brasil inteiro. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que talvez também se torne nosso sócio, que é o companheiro Manuel Lopes, professor de língua portuguesa e inglês. Vamos ter também a participação do Jonas Soares, professor de história, e a participação do meu já conhecido Edival Santos, meu parceiro das edições e das formatações aqui. Um bom dia, boa noite e boa tarde para todos vocês. E eu vou começar logo para a gente não enrolar. Mas antes disso, não esqueçam de curtir esse vídeo aqui dos nossos companheiros que estão, de se inscrever no nosso canal para você ficar sempre informado do que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Bom, eu vou começar aqui com o nosso iniciante do dia, que é o Manuel Lopes. Manuel, o que você acha sobre esse assunto da menina dos 10 anos lá no Espírito Santo? Olá, pessoal. Um grande abraço aí para o Jonatas, o Edival, para você, Adelma. É um prazer, uma alegria, né? Estar com vocês aqui nesse bate-papo entre amigos. Na verdade, Adelma, a gente acompanhou essa semana com grande preocupação isso aí, porque a gente precisa, né, se preocupar com as pessoas, se preocupar com a vida das pessoas, e isso é fundamental. Então, você ter uma criança de 10 anos, né, sendo violentada, e sistematicamente por um tempo X pelo tio, é algo horrendo. Mas a sociedade precisa ficar ainda mais atenta, no sentido de que isso não é um caso isolado. Isso é uma prática que acontece em muitos lugares, e eu diria, nós somos nordestinos, aqui no Nordeste também, certo? E isso acontece em muitas casas. O pedófilo, o agressor, ele tem um perfil, né? Ele geralmente é uma pessoa de confiança, é um amigo da família, é um tio, às vezes o padrasto, o próprio pai, a mãe, enfim, né? E no caso foi com a menina, mas nós temos também um problema sério, que é tão sério quanto, e que às vezes a sociedade machista que a gente tem, né, esconde, que é a iniciação precoce dos meninos, né? Os meninos, eles sofrem esse tipo de agressão e eles aguentam calados, porque se não aguentar calado, o que é que meu pai vai achar, o que é que meu amigo vai achar, o que é que todo mundo vai achar. Então, é uma violência, tanto quando acontece com o menino, quanto quando acontece com as meninas, e nós precisamos dar um passo à frente nesse tema. A sociedade brasileira precisa começar a debater, precisa começar a avaliar essas questões, para que, sistematicamente, quem for cometendo receba a devida punição. É assim que se resolve as coisas, né? Quando você vê que você comete um determinado delito e não tem punição nenhuma, aí beleza, aí começa a história de máscara, né? Tem um decreto municipal, um decreto federal, um decreto estadual, e ninguém está nem aí, e alguns usam, outros não usam, tal. Por quê? Porque sabe que vai ficar impune. Então, a questão de uma criança sendo violentada, e, infelizmente, no caso das meninas, é mais difícil, porque pode acontecer de engravidar, como aconteceu. Mas as sequelas psicológicas, elas são terríveis, né? Por exemplo, a gente, quando estava na escola, com essa história de bullying, né? Eu sou muito magrinho, e a rapaziada sempre... Eu sofri muito com bullying porque era muito magrinho, né? Cambito, essas coisas, gravetos, essas brincadeiras que a gente ouvia. A gente sofre, isso deixa marca na gente. Agora, você imagine uma violência sexual
nesse caso aí, corretamente, nós entendemos que realmente é estupro. E de uma criança que não tem como se defender, porque na cabeça da criança, muitas vezes, ela não sabe nem direito se aquilo é errado. É um turbilhão de informações e que é algo novo para ela e ela está ali em defesa. A criança não tem maturidade para discernir certas questões. E depois ela vai guardar essas sequelas para o resto da vida. Essa é a nossa opinião. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu concordo em gênero, número e grau contigo. Companheiro Jonathan. Minha fala vai muito assim ao encontro do que o professor Manuel falou, né, sobre essa questão do estupro de vulneráveis. Primeiro de tudo, é uma coisa que a sociedade brasileira precisa pautar. Antes de mais nada, a gente precisa parar de colocar essa coisa embaixo do tapete. A gente precisa parar de silenciar sobre isso. Agora, por que existe esse silenciamento? Né? Por que existe essa relativização do estupro? Isso vem de um contexto social, de um contexto cultural, de um contexto histórico. Né? Em todo caso, é isso que a gente chama de cultura do estupro, que é uma coisa que diversos movimentos no Brasil inteiro tentam chamar a atenção para isso, e muita gente relativiza, né, dizendo que é mimimi, é conversa, que não é bem assim, mas não. A gente vem de um contexto histórico onde toda a vida, né, onde toda a história do Brasil, na história do Brasil, o corpo do outro sempre foi visto como propriedade, especificamente o corpo feminino, né, sempre foi visto como uma propriedade, como um objeto do homem. O homem sempre esteve num patamar ocupando determinados espaços na sociedade, seja ela na sociedade colonial, imperial, republicana e atual, o homem sempre esteve num patamar que lhe garante impunidade, a certeza da relativização, a certeza do silêncio. Então, tudo isso vem de um contexto maior, né? Esse silenciamento, o silêncio, ele é ensurdecedor, porque os casos são familiares, em sua maioria, como o professor Manuel estava colocando, né? Então, a gente tem, de um modo geral, as pessoas ainda têm aquela ideia de que o agressor, o estuprador, é o cara que vai encontrar a mulher na rua. Existe um monstro criado, né? Só que, na maioria das vezes, o agressor, o estuprador, ele está em casa, né? Ele é uma pessoa de confiança, casos com avós, com padrinhos, com tios, com irmãos, né? Então, isso é muito grave. Essa ideia enviesada de que as mulheres procuram o estupro, de que elas seduzem, de que a culpa é dela, né? Como eu já falei, isso vem de um passado onde os corpos sempre foram vistos como público. A vergonha do julgamento contribui para o silenciamento, a gente tem que ter essa noção também, de que muitas mulheres não falam, né? E aí eu estou falando das mulheres especificamente, porque a criança, como o Manuel falou, né, ela não tem discernimento para compreender aquilo que está acontecendo. Mas muitas vezes os casos de estupro no Brasil não são denunciados justamente pelo medo da sociedade julgá-la como merecedora, julgá-la como a pessoa que procurou aquilo e não como a vítima, né? Para finalizar, a gente tem que ter a noção de que estupro de vulnerável não tem violência presumida em estupro de vulnerável. Né? É uma violência que não é subjetiva, a violência pelo direito hoje, né, de acordo com a lei de estupro, de acordo com a lei do estupro, é uma violência absoluta. Então não cabe mais. Mas a criança procurou, mas ela... Não cabe. Não cabe. A gente está falando de uma violência absoluta. Uma violência absoluta que é gerada também por uma sociedade onde os homens são criados para ser os pegadores, os garanhões, os que vão... Os homens são estimulados à agressividade desde que nascem, com presentes, com palavras, né? A naturalização da mídia em relação a algumas coisas, como, por exemplo, na música, a naturalização do termo, a romantização e naturalização do termo novinha é uma coisa muito grave, né? Então, em todo caso, isso são aspectos da cultura do estupro que a sociedade brasileira precisa começar a pautar e precisa começar a desmanchar. Porque se a gente está falando de uma cultura, a gente pode transformá-la, dar um passo, né, para resolver essas questões, em todo caso, tentar desmanchar essa estrutura machista, patriarcal que a sociedade brasileira
ainda endeusa. É basicamente essa a minha opinião, para não me estender muito. Edival, eu sei que eu concordo com os colegas falaram, e eu queria que você também falasse um pouquinho a respeito, mas o que poderia ser feito? Eu sei que é uma questão muito subjetiva. O que poderia ser feito para tentar minimizar esse tipo de acontecimento? Eu concordo com tudo que foi falado, né, pelos nossos companheiros, e acredito muito no papel do Estado. E é o Estado quem realmente tem que tomar iniciativas muito mais eficientes para se combater essa cultura. Eu vou trazer alguns dados para a gente poder ter uma ideia de como isso é grave e vergonhoso para o nosso país, né? O estupro, ele aumentou 73%, falando só de um estado, o estado de São Paulo. A gente tem 50% dos casos, eles acontecem em casa. Então, como o professor Manuel falou, são ali os familiares, alguém próximo da família, onde ocorre, né, essa violência. E como o professor Jonathan falou, essa cultura ela está impregnada na nossa sociedade, não só na nossa sociedade, mas em boa parte do mundo. Mas no Brasil parece que fica muito mais evidente, porque também é uma coisa estrutural. Eu vou parafrasear a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum de Segurança Pública no estado de São Paulo, e abro aspas aqui, ela colocou: enquanto acharmos que falar de sexualidade é uma prerrogativa exclusiva da família, estaremos incentivando estupro no Brasil. Então, se a gente pegar essa fala e fazer uma interpretação bem direta, a gente tem que discutir esse tema. Ele tem que passar também pela educação. A escola é importante para se discutir o que é sexualidade. Porque uma criança, né, que é acometida de uma violência dessa, às vezes ela não tem a quem recorrer. E muitas vezes a escola acaba sendo o suporte. É um professor, uma professora que percebeu a mudança de atitude daquela criança, ou de jovens, ou de adultos, né? Então, é a escola que pode encaminhar essa criança, pode chamar os pais. Então, isso não pode ficar preso só na família. Então, acho que o tema sexualidade, ele pode ser discutido na escola e as crianças precisam saber, muitas vezes, o que é um assédio. Eles precisam ter esse entendimento. A gente está no século XXI, a informação é importante. E é através da informação que você consegue coibir certas atitudes. Então, esse ônus, o ônus da prova, ele não pode ser da vítima. A gente tem uma inversão na nossa sociedade. A gente percebe isso em casos famosos, né? Médicos, pessoas que eram conhecidas de nome na sociedade e que cometeram vários atos com centenas de mulheres, e mesmo assim, a dificuldade para se punir essas pessoas foi grande, porque se cobra ou se inverte os valores. Se coloca a vítima, ela é vítima mais de uma vez. Então, o Estado tem um papel fundamental para poder tanto prevenir, através da conscientização, através da informação, como também para a punição. Então, o Estado tem esse dever e devemos, como sociedade, cobrar isso. Acredito que a mídia tem um papel fundamental. O tema ele não pode ficar restrito a um espaço de apenas uma reportagem. Ele tem que ser explorado, ele tem que ser mostrado. Então, acredito que, com algumas atitudes, tanto sociais, políticas, a gente consegue combater, talvez amenizar o impacto psicológico que é tão grande em uma criança ou em qualquer pessoa que passa por uma violência como essa. É isso mesmo, Edival. E eu abri aqui a tela, espero que vocês também estejam vendo. Então, essa é uma reportagem aqui de 9 de março. Uma estatística que se agravou muito com a pandemia, né? Porque
Em todo caso, as crianças e as mulheres estão presas em casa com seus agressores. Então, houve um aumento assim exponencial desses casos, né, durante a quarentena. E o que me deixa mais triste é que a maioria das crianças, das vítimas, né, são meninas de até 13 anos. E eu acredito, eu vou agora apagar aqui, vou voltar ao normal, eu acredito que essa estatística pode ser até maior quando a gente for incluir os meninos, porque, como o companheiro Manuel falou, muitos meninos têm vergonha de dizer isso, porque o que existe no nosso país é uma cultura do que você que é o estuprado, você tem alguma culpa de alguma forma. Então, a gente viu notícias, até os telespectadores quiserem pesquisar, uma professora, todos que nós estamos aqui na tela somos professores. Eu, Manuel, Edival, João, uma professora de São Paulo, ela disse que a menina foi estuprada porque ela quis, que ela estava sendo bem paga. Então, assim, é uma cultura que a gente não pode vitimizar mais ainda quem foi estuprado. É igual o caso de assim, você morreu porque você quis. Você levou 10 tiros na sua cabeça porque você fez por onde? Não, não é isso. A gente tem que parar com essa cultura. E o que eu acho mais triste é que são pessoas de dentro de casa, como o Jonathan falou, agora na pandemia piorou, porque os agressores, eles realmente são pessoas da família, e assim é sério, é uma coisa que perpetua, como a Edival falou, não pode ficar numa notícia só, tem que ser debatida na sociedade a educação sexual. Então, é complicado, não é fácil de resolver. É um problema que não é fácil de resolver e, como o Manuel falou, deixa sequelas gigantescas, independente se é menino, se é menina. Eu li uma reportagem uma vez que eu não consegui encontrar aqui para mostrar para vocês, que 45% das pessoas já foram abusadas de alguma forma. É muita gente, pessoal. É triste comentar sobre isso. Não é uma coisa fácil de estar se falando. Então, realmente, vou repetir, precisa de educação sexual para que as crianças possam se defender e saber daquilo que está acontecendo com elas. Precisa de um diálogo franco. E aquilo que o professor Edival falou, é educação de qualidade, onde seja debatido vários e vários temas. Edival, suas considerações finais sobre esse tema. A violência contra a mulher é uma violência que já está presente na nossa sociedade e que, infelizmente, nos coloca numa situação aí, num nível, num patamar muito grave com relação à questão da dignidade humana, dos valores como sociedade. Então, eu acredito que, novamente falando, Estado e sociedade têm que debater o tema, tem que colocar as prerrogativas, tem que se discutir e tem que enfrentar, né? Acredito que a educação como escola, a família unida com a escola, a gente consegue mudar um pouco essa sociedade da maneira que ela está se apresentando atualmente. Realmente é uma coisa que a gente precisa debater, pautar, colocar. A gente tem uma mentalidade, de modo geral, no Brasil, de que se a gente não fala da coisa, parece que a coisa some. Muito pelo contrário, a gente está dando chão para que os agressores continuem estuprando, agredindo, porque a gente acaba chancelando, né, o silêncio. Né, eles têm certeza que vão sair impunes porque ninguém fala, ninguém debate. E esse é um debate que, em todo caso, deve ser feito também nas escolas, com as escolas. Né? Educação sexual, ao contrário do que alguns setores tentam colocar e apregoar por aí no Brasil, educação sexual não é ensinar sexo às crianças. Né? Educação sexual é ensinar às crianças que existe uma consciência corporal, de que existem determinados tipos de toque que são proibidos, né? Ensinar a criança, em todo caso, a identificar uma agressão e saber que ela não está sozinha, que ela pode pedir ajuda. Né? Em todo caso, essa é a noção de educação sexual, saúde, né, e corpo, que já é trabalhada nas escolas. Já é trabalhada nas escolas.
O que falta é que a galera tenha um conhecimento daquilo que acontece nas escolas mesmo, assim, do que nós debatemos, do que nós fazemos, do quanto o nosso trabalho é sério, né? Então é basicamente isso, é um debate que a gente tem que pautar pelo viés da educação, senão não tem jeito não. Eu acho que, dentro do que a gente debateu, é preciso abrir uma janela para debater isso aí em casa. As famílias precisam conversar sobre esses temas. Se você tiver condições, até a igreja entrar nesses debates também, já que existe, por exemplo, a escola dominical, né? E simpósios e tal. Eu lembro, eu era adolescente aqui em Garanhuns, a gente fez um simpósio sobre sexualidade na nossa igreja aqui em Garanhuns, né? Mas assim, eu lembrei de um caso que eu vou usar só como um último exemplo, conversando com um colega professor. Ele foi professor no estado do Amapá. Ele já foi para o Amapá concursado e tal, e já foi casado. E chegou num determinado momento, a aluna perguntou quando eles iriam sair. E ele disse, nunca, nós não vamos sair. Aí ela disse, não, professor, mas aqui é normal, é assim mesmo. Vamos pensar que essa menina tinha aí entre 15 e 17 anos, uma aluna de ensino médio, né? Não, aqui é normal, a gente sai mesmo. Então, veja, quando o professor Jonatas fala do aspecto cultural, a gente tem, nesse exemplo que eu dei, a conivência da mãe, a conivência dos pais, né? Que aí é um problema mais profundo que engloba a questão da própria desigualdade social do país, né? Então, você veja que você vai tocando nesse assunto, abre um leque muito grande de outros problemas que estão enraizados na nossa cultura, nos nossos valores, naquilo que a gente acredita do que é certo, do que é errado, e deixa para lá, porque isso é bobagem. Bom, é isso aí, pessoal. O que a gente quer aqui é criar como é que posso dizer, um ciscozinho aí na sua mente para você debater. Espero que tenha clareado a mente, mas a gente não quer encerrar que nós não somos donos da verdade. Nós aqui estamos apenas para tentar divulgar essa ideia, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir para dar um apoio aqui para a gente, uma moral para os nossos companheiros. Muito obrigado e até o próximo tema.